Você que está nos vendo também pela internet, quero te dizer que a Yard Church ama vocês. Hoje nós temos a consciência de que nós temos ovelhas espalhadas pelo mundo todo. E nós queremos chegar aonde você está. Deus abençoe a todos. Eu queria começar lendo com vocês a palavra de Deus. Está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. O tema da mensagem de hoje: como esperar pela volta do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por carta, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Graças a Deus. Queridos, o mundo inteiro está atônito, estupefato com aquilo que estamos experimentando. Essa é uma crise global, crise de ordem de saúde, com esta pandemia que não acaba. Agora os países da Europa estão novamente fechando portas por conta desta dificuldade de lidar com esse vírus. Crises na natureza, incêndios espalhados pelo mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, crise de ordem política, crise de ordem moral, guerras e rumores de guerra. Estamos vendo guerras em todos os lugares, na Líbia, na Síria, no Iêmen. Estamos vendo guerras, meus queridos, guerras étnicas, guerras religiosas. Estamos vendo o ódio proliferando e o mundo está estupefato. A verdade é que a grande maioria da população mundial não faz a mínima ideia do que esteja acontecendo. Nós que lemos a palavra e entendemos a palavra, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós somos o farol para apontar a direção. Nós somos o médico, os médicos que conhecem a cura. Nós somos os guardiões da verdade, que percebe por onde está entrando a mentira e as falácias do inimigo. Então eu quero hoje dizer para vocês que nós não podemos assumir uma atitude escapista diante da volta de Jesus, porque é óbvio que os sinais estão todos aí. Mas eu encontro pessoas que falam comigo pela internet todos os dias, dizendo: pastor, será que eu devo pensar em ir para a faculdade? Será que eu devo pensar em casar, em ter filhos?
E pessoas estão querendo abrir mão da vida para esperar a volta de Jesus, ou seja, a igreja que deve assumir uma posição de ser o arauto da verdade, os profetas da verdade que explicam e avisam para o mundo as coisas que virão. Muita gente está querendo fugir da raia, está querendo fugir da vida, acreditando que desta maneira estarão glorificando a Deus. A palavra que Deus me deu hoje para compartilhar com vocês é a palavra que diz como nós devemos esperar pelo Senhor. Quais são as atitudes que Ele espera da sua igreja enquanto Ele não volta. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. E eu vou falar para vocês de 4 atitudes que todos nós devemos ter enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Amém? Quantos querem ouvir essa palavra e tomar posse e mudar o comportamento? A primeira atitude que o apóstolo Paulo apresenta é: não vos demovais da vossa mente. Este verbo demover-se, no grego é saleo, que significa um movimento produzido pelos ventos. Significa sacudir, significa uma tempestade de ondas, agitar, causar agitação, perturbar alguém. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, não fiquem com uma atitude de quem não tem confiança de que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Amém? Porque pessoas que agem dessa maneira perdem a noção da urgência do tempo que nós vivemos. Nós temos um papel muito importante, queridos. Fiquem em paz. Deus é Senhor. Nada acontece na sua vida sem que Deus permita. Não cai um fio da tua cabeça, do cabelo da sua cabeça, sem que Deus permita. Enquanto a igreja estiver na terra, ela tem um chamamento. Nós temos que ter a serenidade, nós temos que ter a firmeza, nós temos que ter a coragem, porque Deus está chamando a sua igreja para ser o arauto neste tempo em que estamos vivendo. Não é hora de você se apavorar como os demais, como aqueles que não têm Deus, como aqueles que não confiam que há um Deus no céu que cuida de nós. Então, não vos demovais. E o apóstolo Paulo, quando escreve sobre isso, ele ainda coloca ali uma circunstância pontual, cotidiana dos seus dias, que não tem nada a ver conosco, mas nós temos as nossas. Por exemplo, ele diz: não vos demovais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, cartas. Em outras palavras, algumas pessoas estavam dizendo que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. Então o povo estava desesperado. E ele falou: gente, Jesus não voltou ainda. Então não acredite nas mentiras daqueles que vêm e trazem profecias. Tá? Esse espírito aqui é palavra profética. Assim diz o Senhor, Jesus já voltou. Não acredite nisso. Quer por palavra, pessoas que vêm e afirmam claramente que Jesus tinha voltado. E também outros escreviam cartas em nome de Paulo, dizendo que Jesus tinha voltado. E ele diz: gente, não vos demovais. Mas hoje eu quero dizer para vocês, existem outras maneiras de Satanás enganar e trazer preocupação, ansiedade, medo no coração das pessoas. Eu tenho feito lives e muitas vezes eu vejo crianças de 12, 13 anos que estão deixando de dormir por conta disso, por causa desses enganadores que ficam marcando data. Tem um camarada aí que já marcou umas 2 datas, aí quando ele erra, ele some, ele desaparece. Mas daqui a pouco ele vai voltar de novo com outra enganação dessa. Então, nós como cristãos temos que estar firmes e não abalados por estas mentiras que Satanás levanta, não importa quais sejam. E aqui o apóstolo Paulo, ele então está tranquilizando
o povo dizendo: Jesus não voltou. E eu hoje aqui estou tranquilizando para vocês, dizendo: ele voltará. Eu penso que é breve, que é logo, mas eu tenho que ser honesto intelectualmente para dizer que pode ser que não seja na minha geração. Então, enquanto Jesus não voltar, nós temos que caminhar a nossa vida, servir a Deus, adorar a Deus, trabalhar, fazer sonhos, planejar, realizar para a glória de Deus, impactar este mundo e fazer diferença. Amém, igreja? Não assumir uma atitude medrosa de colocar os rabos no meio das pernas e ficar, sabe, escondidinho, com medo das coisas que vão acontecer. A segunda atitude que o apóstolo Paulo fala é que nós devemos resistir ao espírito do anticristo. E aqui eu vejo nesse texto duas maneiras como nós podemos resistir a este espírito do anticristo que opera nos nossos dias. Em primeiro lugar, ele diz: ninguém de modo algum vos engane. Ou seja, o inimigo consegue se valer de estratégias diferentes para enganar. Ele está dizendo: olha, não se deixe enganar por ninguém, por nenhum modo. Isso significa que nós temos que ter maturidade para enfrentar o engano, o espírito da mentira. Você tem que conhecer a palavra, você tem que conferir a palavra, ler a Bíblia, conferir com as mentiras que Satanás levanta contra esse espírito do anticristo. E aí ele diz: porque Jesus não volta antes que duas coisas aconteçam: a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia está acontecendo de maneira larga. O mundo inteiro está caminhando para a apostasia. Continentes inteiros. A Europa, que foi o berço do avivamento e da evangelização, hoje é um continente pós-cristão. Mas nós vamos invadir a Europa também e vamos levar o avivamento de Jesus, a palavra de Jesus, daquele lugar, assim como vamos levar para a África, vamos levar para a América do Norte, para a Oceania e para a Ásia, porque nós estamos aqui para fazer diferença. A revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, no meu entendimento, ele será revelado para a igreja quando ele assinar o tratado de paz de Daniel capítulo 9, um tratado de paz de 7 anos e que envolve uma série de detalhes, inclusive a permissão que Israel construa o terceiro templo. Então, muita gente fica me escrevendo: pastor, já é esse o tratado de paz? Queridos, esse tratado é um arremedo. Ele pode vir a se tornar, mas pode não virar nada, porque já houve outros tratados que pareciam ser e que não foram. Então, o papel da igreja é tocar a vida, viver para Deus, pregar o evangelho, viver como se Jesus fosse voltar hoje, mas planejando como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Amém ou não? Se Deus quisesse que a gente soubesse o dia, ele teria dito. E se ele não disse, diz que ninguém sabe o dia e a hora. Qualquer pessoa que diga está mentindo. É simples assim. E agora eu quero dizer para você que acredita nessas mentiras, você é responsável. Pessoas que acabam entrando para seitas mentirosas, para pessoas que não têm nenhum preparo e que vêm com mentiras, marcando data e depois se escondem como se tivesse tudo normal. Se você continua acreditando nessas coisas, você é responsável por isso. Amém? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Paulo diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui eu quero deixar claro: aqueles que acreditam na teoria preterista e acreditam que isso já aconteceu com Nero, eu quero dizer que Nero nunca entrou nos Santos dos Santos em Jerusalém, e Nero morreu no ano 68, e o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95.
Então, tudo aquilo que Apocalipse fala aponta para o futuro e não para o passado. Então, ainda não aconteceu e, portanto, nós sabemos que o terceiro templo tem que ser construído para que o anticristo entre nos Santos dos Santos e possa profanar o templo, a exemplo do que fez Antíoco Epifânio no 2º século antes de Cristo. Mas nós também podemos resistir ao espírito do anticristo fazendo oposição à sua atuação. 2 Tessalonicenses 2, 7, 8 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a igreja deve resistir ao anticristo, se opondo à sua atuação espiritual maligna na nossa sociedade. E aqui a Bíblia diz que o espírito, a influência, o mistério do anticristo já opera nesses dias, tá bom? Quantos de vocês já perceberam a influência maligna na sociedade dos nossos dias? Quantos de vocês já perceberam um viés contrário, um ódio visceral contra tudo que é da palavra de Deus, da visão judaico-cristã? Quantos de vocês já viram? Isso é uma coisa hoje generalizada. O discurso hegemônico está em qualquer lugar deste planeta. Isso não é por acaso. As barreiras das nações foram destruídas. Hoje o mundo inteiro tem o mesmo discurso, e o discurso é contra Deus, e esse discurso contra Deus é o espírito do anticristo. Então a igreja, ela tem o chamado de resistir. Filosoficamente, queridos, a explicação é que hoje nós vivemos a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? O pós-modernismo é um movimento filosófico que veio romper com todos os demais. O pós-modernismo afirma como premissa básica que não existe verdade absoluta. Ora, se não existe uma verdade absoluta, a Bíblia não é a palavra de Deus. E se não existe uma verdade absoluta, todos os padrões espirituais, éticos, morais da Bíblia podem ser rasgados. E é por isso então que você percebe esse viés no mainstream, na mídia, na grande mídia, tentando ridicularizar os crentes. E eu fico triste quando pastores entram nesse esquema e começam a aceitar esta mentira, ao invés de lutar pela verdade contra a mentira de Satanás. Mas Deus tem um remanescente, e esse remanescente é forte, é poderoso, é convicto e vai resistir ao espírito do anticristo, porque esse é o chamado da igreja. Eu participo de um grupo de pastores, e ontem eu tive a oportunidade de traduzir um bilionário da Malásia. Eu vou explicar para vocês como é que você resiste o espírito do anticristo na sociedade. Este homem, ele tem resorts por todo o mundo. Ele é bilionário. Na crise de 2008, ele perdeu mais de 300 milhões de dólares, mas não deixou de ser fiel a Deus, continuou investindo na obra, entendendo o seu chamado. E no meio da crise, Deus chama para que ele invista no Timor-Leste. E ele investiu naquele país destruído pela corrupção, pela pobreza. Ele começou a investir para construir 3 resorts, um hospital, e realmente fazer diferença. Ele diz que faz 12 anos, ele está agora para inaugurar recentemente, vai nesses dias,
Ele disse que ele teve que lutar contra a corrupção e ele falou: mas eu nunca cedi, eu não dei um centavo de propina, porque eu não estava ali só para ganhar dinheiro, eu estava ali para transformar aquela nação, mudando a mentalidade deles. Para encurtar a conversa, irmãos, hoje ele senta com o presidente, hoje a própria companhia aérea, a única companhia aérea do país foi entregue para ele, ele está fazendo diferença e as pessoas estão enxergando Jesus através da atitude dele. Isto é resistir ao espírito anticristo. Quantos aqui querem ser da resistência, deste chamado de Deus para fazer a diferença? É assim que você resiste. Você resiste fazendo diferença, sendo diferente, lutando pela verdade, acreditando que ainda que o caminho seja mais longo, vai valer a pena lá na frente, amém? Então, para aqueles que acreditam na pós-modernidade, a pós-modernidade será destruída como todas as demais filosofias humanas, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, igreja, entende, você tem os decretos de Deus na sua Bíblia e você pode usá-las na sua boca, porque se você fizer isso, Deus vai te levantar, porque Ele vai levantar o seu exército nos lugares mais altos, enquanto não chegar a hora, nós vamos impedir o avanço do anticristo. Porque o que o texto está dizendo é isso, ele não se manifestou ainda, porque ele só vai se manifestar quando aquele que o detém seja retirado. É a igreja. Então quero dizer para você hoje aqui, não fica com o rabo no meio das pernas não. Existe uma autoridade extraordinária no teu coração, na palavra de Deus. Enquanto a igreja não sair da terra, ele não se levanta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer eu creio. Mas eu acho interessante a maneira como o apóstolo Paulo apresenta a obra do anticristo. Ele diz: o mistério da iniquidade. Se é mistério, isso significa que a sociedade não faz a mínima ideia sobre o que está por detrás de tudo isso. Para eles é mistério, para nós não. Diga para a pessoa ao teu lado: para eles é mistério, para nós não. A gente sabe quem está por detrás disso. A gente sabe que não é simplesmente uma tentativa humana. A gente sabe que é um poder de engano que está cada vez mais alcançando a sociedade, mas que tem grande dificuldade de avançar enquanto aquele que o detém não seja retirado. Vou dizer uma coisa para vocês, e eu não quero que você entenda do ponto de vista político, mas em todos os lugares onde há uma resistência para essa visão hegemônica de esquerda que procura tirar Deus do centro de um país, em todos os lugares, quem resiste é cristão. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Hungria, é na Polônia, os cristãos ainda estão dizendo: aqui não. E eu quero dizer que no Brasil tem muita gente crente que vai dizer: aqui não. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, você pode declarar que enquanto você estiver aqui, a igreja fará a diferença. Mas a palavra diz que não é só mistério, diz que é iniquidade. E a palavra grega para iniquidade é anomia. Nomos é lei, e o prefixo a é ausência de. Então está dizendo que o anticristo, o filho do pecado, ele na verdade ele é o filho da anomia, é o anomos, é aquele indivíduo que é contra todo tipo de lei. Alguém que tem por objetivo romper com todos os princípios morais e espirituais que construíram a civilização ocidental. Nessa visão pós-moderna, tudo isso tem que morrer e tem que acabar, e uma nova ordem com novas leis que na verdade são a ausência de leis
vai reinar um dia, e vai reinar, mas enquanto nós estivermos aqui, não vai reinar. Ele vai tentar, mas vai recuar, porque enquanto a igreja estiver aqui, sempre há de se levantar uma voz para combatê-lo. Você pode dizer: eu creio. Então, igreja, é hora não de fugir da raia, é hora de lutar. Essa semana eu estava ouvindo o Rodrigo Constantino, que é um economista, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um cara muito inteligente, muito preparado, se dizia agnóstico, e ele falou para mim, ele falou: não consigo mais dizer que eu sou agnóstico. Pensa num cara culto, um cara que lê de tudo. Ele falou assim: tem coisas que você tem que entender, que existe um Deus. E nesse dia que eu estava ouvindo, essa semana, ele fala, eu vou abrir aspas, ele diz: nas comunidades onde falta a presença dos pais, os garotos só têm duas figuras que vão determinar os seus destinos: ou é o traficante, ou é o pastor. Olha só, gente, é um camarada que não é evangélico, não é cristão, ele ainda nem se denomina nada disso. Mas ele faz essa observação. Num lugar onde só existe violência, onde existe o afastamento da figura paterna, trazendo, né, a verdade, ensinamentos claros sobre a vida, sobre o certo e errado, o jovem que está lá, ele só tem duas figuras de autoridade: ou é o traficante, ou é o pastor. E aí ele diz assim: por isso eu não consigo entender. Ele ainda não entendeu, né? Depois ele até faz uma observação que mostra que ele está no caminho. Ele falou: não consigo entender como é que a grande mídia faz tanta força para destruir a reputação da igreja evangélica. Se ele fosse um crente, alguém está dizendo: está assumindo o lado. Não, ele está dizendo: olha, o que esses camaradas estão fazendo é coisa boa. Ele diz assim: até nas cadeias os pastores estão indo, e quando vão, as pessoas são transformadas e saem de lá, muitas vezes mudadas, absolutamente mudadas. E ele diz: a imprensa prefere que eles continuem bandidos, porque para eles é bom. Quanto mais proliferar o mal, mais eles vão crescer. Esse é um depoimento de uma pessoa que ainda não tem entendimento profundo, embora tenha um entendimento maravilhoso dos aspectos sociológicos. Aí no final do comentário, eles falam assim: ó, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu só consigo entender que isso é uma batalha espiritual do mal contra o bem. Só estava faltando ele levantar a mão e falar: estou aceitando a Jesus. Mas vai acontecer um dia, em nome de Jesus. Glória a Deus! A atuação que está por detrás desta malignidade é o que a Bíblia chama de mistério da iniquidade. Mas nós temos que nos opor a isso. É que o apóstolo Paulo está dizendo que a oposição será feita até um tempo determinado. Quando aquele que se opõe a ele for retirado, ele vai se levantar com tudo. Ou seja, o tempo da igreja na terra tem prazo de validade. E eu acho que está muito mais perto do que a gente imagina. Mas a mesma palavra que diz que nós temos um prazo de validade, diz que enquanto nós estivermos aqui, ele não pode se levantar. Repita isso comigo: enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver influência, ele não se levantará.
E querido, quando você é movido pelo Espírito Santo, quando você é movido por uma convicção, mas nem que te matem, você para de falar. E é isto que o anticristo não tem. Ele não tem um povo apaixonado e empoderado pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então dá uma salva de palmas aí, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, dá um grito de júbilo. Você não é qualquer um. Você é resistência. E saiba você que a resistência sempre foi fundamental. Na Segunda Grande Guerra, quem derrubou Hitler? Não foram os grandes líderes, foi a resistência que foi minando aquela visão maligna. Deus levanta pessoas com convicções que são capazes de dar a própria vida para se levantar contra algo que se levanta de maneira terrível, maligna. E a igreja como um todo é a resistência. Então, que atitude nós temos que ter? Resistir. Não se cale quando você ouvir besteira a respeito do seu Deus. Se posicione, porque é incrível como aqueles que estão servindo ao maligno têm coragem de falar, de agredir, e os crentes ficam todos escondidos. Levanta a cabeça, meu filho, você é profeta, e dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. A igreja tem chamado de resistir. Amém? E há um poder na vida da igreja. Com efeito, 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. O mistério da iniquidade opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele pode se levantar quando a gente for embora, mas ele vai perder. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o teu general é Cristo. Diga: essa vitória já está ganha. Você pode dar um glória a Deus? Então não tem motivo para ter medo, igreja. Não tem motivo para ter medo. Não tem motivo para se esconder. E quando Jesus vier para a vitória, nós iremos com Ele. Deus cuida de você, Deus cuida da tua família, Deus cuida de tudo que está relacionado a você. Aliás, todos quantos se engajarem nesta batalha de resistência, Deus vai prosperar e vai abençoar, para que a tua luz brilhe mais forte do que os demais. Então o que fica explícito no texto é que quando a igreja for retirada, ele vai se levantar, mas enquanto não somos retirados, ele não pode agir. Ele pode até agir, mas não terá plenos poderes. Então, meu querido, se você é um professor, você deve se opor usando a sua influência para os seus alunos, porque as universidades estão todas cooptadas, todas dominadas por essa visão maligna. Se você é uma dona de casa, você deve se opor influenciando os seus filhos. Não tem ninguém que tem mais influência na vida de um filho do que uma mãe e um pai. Vocês são as pessoas que dão a vida por eles vão te amar sempre. Eles podem até, sabe, em um determinado momento ficar ali meio rebeldinho, porque é interessante, né? A pessoa vai chegando naquela fase que ela quer voar com as próprias asas, então ela fica meio rebeldinha. Mas a tua palavra, o teu amor, a tua influência vai vencer o maligno. Se você é um profissional liberal, deixa a luz de Cristo brilhar no teu negócio. Dê bom testemunho, seja honesto, seja cordato, seja brilhante. Deixa Deus te usar para você ser bênção na vida dos teus funcionários, e você vai influenciá-los também. Se você é empresário, você deve se opor ao sistema. Você deve viver de maneira que fique claro e evidente que quando você serve a Deus, as leis que determinam o teu sucesso ou o teu fracasso não são as leis deste mundo. E eu conheço ovelhas minhas aqui que têm vivido desse jeito e têm prosperado quando todo mundo está caminhando para a bancarrota. Por quê? Porque estão crendo nisso. E quantos aqui creem que Deus é fiel para cumprir e abençoar aqueles que são fiéis e leais a Ele? Diga: eu creio. Então, igreja, esse é o chamado.
resistência. Se você é um político, você tem que se opor. Se opor a esta visão maligna que vem com leis subreptícias, leis que vêm com o objetivo de quebrar os princípios da palavra de Deus, com o objetivo de coibir a pregação do evangelho. E aí vem com nomes bonitos, a lei da fake news. Fake news é o que está sendo feito nesse país, mas eu quero declarar que enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos pregar o evangelho. Amém? Não é ninguém que vai impedir, só o Senhor. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela é a base da civilização ocidental. Satanás quer destruir tudo aquilo que a Bíblia construiu, mas enquanto a igreja estiver aqui, ele não vai conseguir. Depois, as pessoas que quiseram tanto viver numa sociedade sem Deus vão ter oportunidade de viver numa sociedade sem Deus. Eles não quiseram a Cristo, vão querer o anticristo, e aí eles vão ver o que é bom para tosse. Terceira atitude que a igreja precisa ter é pregar a verdade. Os versos 9 a 12 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que por 2000 anos Deus está dando oportunidade ao mundo de conhecer a graça de Jesus. 2000 anos. Ninguém vai poder dizer que Deus não foi longânimo. Porque quando vier, ninguém quer Deus, mas quando o anticristo se levantar, as pessoas vão blasfemar contra Deus. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque a sociedade não quer Deus. E Deus está dizendo claramente: eles não creram na verdade, não quiseram crer na verdade. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, porque não creram na verdade. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Deus está dizendo que ainda que ele seja longânimo, ele não reputará o culpado por inocente. Então as pessoas que escolheram não seguir a Deus vão crer na mentira. Aliás, já estão crendo. Elas podem não estar crendo ainda na pessoa do anticristo, mas já estão crendo no seu sistema. Elas estão lutando por isso, lutando com todas as suas forças, para tirar Deus da escola, tirar Deus da família, tirar Deus da repartição pública, tirar Deus da internet, da comunicação. Eles estão fazendo de tudo. E quando a igreja subir, não serão eles que tirarão, será o Senhor que retirará a sua igreja da terra. Quando o Senhor fizer, o que vai sobrar nessa terra é um tempo de grande tribulação, como nunca houve no mundo inteiro. Por isso, meu querido, que o chamado da igreja não é bater boca, o chamado da igreja não é entrar em disputa, o chamado da igreja é brilhar a luz de Cristo. Ame o seu próximo, ama o seu inimigo, bota a brasa viva na cabeça dele, continua pregando, mas não se esconda, abra a tua boca, deixa Deus te usar. Amém, igreja? Porque muitos vão ser salvos até na última hora. Quantos aqui creem? Talvez aquela pessoa na tua família que você fala: isso é impossível. Nada é impossível para o Espírito Santo. Ninguém resiste ao Espírito Santo. Deixa Deus te usar, deixa a luz de Jesus brilhar na tua vida, que o Espírito Santo vai trazer uma grande colheita antes da volta do Senhor. Amém? A última atitude que o Senhor espera de nós enquanto aguardamos a sua vinda
é viver uma vida de gratidão. Os versos 13 e 14 dizem o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor. Paulo está dizendo: vivam dando sempre graças, sejam alegres. Está todo mundo desesperado? Se você ficar desesperado igual, eles vão dizer: mas que Deus é esse, que não consegue nem mudar o comportamento deles? Começa a rir, começa a alegrar. Está passando luta, levanta a mão para o céu e fala: eu sei que vai passar, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu sei que é um Deus que permite que eu caia, mas Ele me levanta, eu não estou sozinho, Ele prometeu que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Gratidão, louve a Deus, seja bom, seja amoroso, preocupe-se com os outros, faça a obra de Deus. Sabe, quando a Lia contou ali, eu estava sentado ali, que pessoas de madrugada vêm aqui, eu até chorei, sabe por quê? Porque a coisa mais triste é você perder a dignidade, de você não ser capaz de alimentar os seus filhos, a tua família. Mas, por outro lado, eu falei: Senhor, obrigado, porque eles vêm aqui, eles sabem que esta é uma igreja e que nós não queremos nada deles, a não ser que eles abram o coração para um Deus que os ama e que se importa com eles. Amém, igreja? Então a igreja tem que estar sensível e amar de fato. Vamos invadir as trevas, vamos amar, porque o amor quebra todas as barreiras. Vamos amar, vamos fazer a obra. Eu oro a Deus para que Deus sempre levante pessoas comprometidas com isso, para que esta igreja possa sempre trazer a comida para os famintos, para que tenha autoridade para falar do pão da vida. Eu oro para isso. Eu oro para que o Senhor levante pessoas comprometidas com os mais necessitados. Porque esse é o chamado da igreja, não é da esquerda, não é bandeira de comunista, porque isso é tudo enganação. Essa é a bandeira de Jesus, se preocupar com os mais necessitados. Porque eu não acredito que a solução para qualquer coisa venha de alguém que se levanta contra o Deus Todo-Poderoso. Então essa é uma chamada da igreja. Seja alegre, seja grato, tenha fé. Tenha fé, porque a fé move montanhas. Teu negócio está difícil, dobra o teu gelo e fala: Senhor, me dá estratégias. Senhor, me abençoa. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que eu não puder, o seu favor vai me abençoar. E essa é a promessa de Deus. Que você tem que fazer a tua parte, mas aquilo que você não puder, Ele fará. Porque você conta com o sobrenatural. Você faz parte do exército de Deus. E Deus move os céus e move a terra para abençoar aqueles que têm compromisso e aliança com Ele. Amém? Dê sempre graças a Deus, porque você foi escolhido, meu irmão, desde o princípio. É o que a Bíblia está dizendo. Eu não vou aqui discutir agora predestinação ou não, mas o fato é que desde a eternidade o teu nome já estava lá. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: você não é uma obra do acaso. Deus já te conheceu e Ele te chamou. Querido, você viver num tempo de tanto engano e tanto ceticismo, e você ter o privilégio de crer no Salvador é maravilhoso. Eu quero ouvir uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh, aleluia! A minha infância inteira eu ouvi as pessoas dizendo: esse menino não vai dar certo. Mas isso era o que os homens viam. Mas o meu Deus falou: não, ele vai ser o meu pregador, o meu profeta. Eu vou mudar o coração dele. Por isso que eu creio que Deus pode mudar o coração mais empedernido.
Lá na eternidade, Deus já sabia. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Joga a semente, joga a rede, porque aqueles que estiverem destinados, Deus sabe e conhece, estes virão. Sabe por que Jesus não voltou ainda, meu irmão? Porque ainda não se completou o número do tempo dos gentios. Ainda tem milhões e milhões que vão se converter. Seja parte dessa grande pescaria. Damos graças a Deus pela presença do Espírito Santo, que nos dá fé, nos santifica, que nos ajuda a vencer Satanás, as tentações, as amarras, que habita em nós o Consolador, que nos traz de volta a esperança. A Bíblia diz que de tudo na vida, tudo vai passar, menos 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. É o Espírito Santo quem faz essas coisas na minha vida. Amém, igreja? Eu tenho esperança. Quantos aqui têm esperança? Diga: eu tenho esperança. Quantos aqui têm fé no Senhor Jesus Cristo? Diga: eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui amam o Senhor e amam o seu próximo? Isso é obra do Espírito Santo. Então abra a tua boca para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Não fica dando ibope para o diabo. Não fica falando do tamanho dos teus problemas. Não reclame, ore. A oração é melhor do que a murmuração. A adoração é melhor do que os reclamos. E eu quero concluir essa palavra dizendo: devemos nos preparar sim para a vinda de Cristo, todos os dias e todas as gerações, vivendo como se Ele fosse voltar hoje, mas planejando, trabalhando, evangelizando, amando, compartilhando da fé, como se Ele fosse voltar na próxima geração. Igreja, teu Deus, Ele te ama. Você é propriedade exclusiva dEle. Você acha que Ele vai deixar Satanás te roubar, fazer alguma coisa, te matar, e Ele vai deixar isso acontecer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Povo que me vê pela internet, agora não é hora de ficar com medo, agora é hora de exultar. Jesus diz: quando vocês virem essas coisas todas acontecendo, levante a cabeça para o alto, exultai, porque muito próxima está a vossa redenção. Amém? Quantos aqui podem dizer: eu estou preparado para a vinda do Senhor? Quero que você feche os seus olhos. Primeiro eu quero falar com você, meu querido, que está tanto presencialmente quanto na internet. Se você não entregar a sua vida para Cristo, é muito sério isso. Um dia você vai crer em toda a mentira que Satanás vai estabelecer nesse mundo. Então é simples assim. Ou você hoje diz: Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti, mas eu quero entregar a minha vida, o leme do meu barco, o meu coração, a chave do meu coração para Ti. Eu quero Te confessar como Senhor da minha vida e meu Salvador, porque eu quero fazer parte da igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Então você que está me vendo pela internet, tem um QR Code aí. Você pode acessar e dizer: eu estou entregando a minha vida para Jesus. E tem milhares de pessoas fazendo isso. Todos os dias pessoas me falam isso. Você tem essa oportunidade agora. Se você tem dúvida, não fique em dúvida. Tome essa decisão. E a Bíblia diz que quem crê no coração e confessa com a boca está salvo. Mas se houver alguém aqui também, eu quero orar com você e por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu quero que você levante a mão onde você estiver e eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Há alguém? Os dias, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quem mais? Tem alguém aqui? Graças a Deus aqui também.
Graças a Deus ali. Fique de pé você do teu lugar. Muitas pessoas entregando a vida para Cristo. Eu quero ouvir uma salva de palmas para Jesus, porque essa é a colheita, esse é o dia. Hoje o Senhor está sendo glorificado e o inimigo está sendo envergonhado. Levante do seu lugar, eu vou orar com você e por você. Você que levantou a sua mão, em nome de Jesus, não se envergonhe. Põe a mão no seu coração e você comigo também, você que está na internet. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador. E sozinho, eu jamais poderei estar na presença de Deus. Mas hoje a tua palavra me impactou. E hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu te convido para ser o meu Salvador, Senhor da minha vida. Muda a minha história. Muda a minha história, Senhor, para que eu possa brilhar nesse mundo. Eu entrego meus medos, as minhas ansiedades. Encha-me do teu Espírito. Dá-me coragem, Senhor, para fazer a tua obra e resistir ao espírito do anticristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os diáconos, por favor, tem aqui uma pessoa ali também. Temos ali, cheguem até essas pessoas para dar a elas um papelzinho para que elas possam preencher. Mas eu quero orar pela igreja ainda. Quantos hoje querem se alistar nesse exército que o Senhor está levantando nos últimos dias para resistir ao espírito do anticristo? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus e eu vou orar pela tua vida. Levante a mão para o céu. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado na tua obra. Eu quero brilhar a tua luz, Senhor. Eu quero viver para a tua glória, Deus. Senhor, eu coloco os meus problemas, as minhas dificuldades diante de ti. E eu suplico, Senhor, dá-me vitória, Pai. Porque eu quero ter um testemunho de glória, um testemunho de graça, Senhor. Eu quero viver neste mundo, Pai, dando testemunho de que o Senhor cuida de mim. E eu quero resistir, diga, fale assim, eu quero resistir, Senhor, ao espírito do anticristo, nesses dias. E preparar-me, Senhor, para até a sua volta. E se o Senhor não tiver voltado na minha geração, eu ainda assim vou te encontrar quando chegar a minha morte. Mas eu quero viver de maneira relevante para a honra e glória do teu nome em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus.